Eu sou a professora Marta Justino, da turma do 4º ano, disciplina Língua Portuguesa. Vamos dar continuidade aos nossos estudos de gênero. Hoje nós vamos para conto, vamos continuar com conto, mas a parte 2. A aula passada a gente estudou conto e vamos continuar. O objetivo da nossa aprendizagem é identificar a função social e comunicativa dos textos que circulam no cotidiano. E a habilidades, localizar informações explícitas em diferentes gêneros lidos, ouvidos ou sinalizados, identificar a ideia central do texto, demonstrando compreensão global em textos lidos, ouvidos e sinalizados. Então, essas são as nossas habilidades e os nossos objetivos. Então, antes da gente começar, nós vamos responder ao desafio que eu deixei na aula anterior. Nós vimos um conto, aprendemos um conto, eu li para vocês um conto e a gente estudou sobre ele e eu deixei uma atividade. Eu pedi que vocês lessem um trechinho do conto, trecho inicial, né, a parte inicial do conto, e vocês definissem aí, pensassem direitinho o que é que esse trecho fala sobre o personagem. Se nesse trecho, o personagem que é o personagem principal, ele aparece como uma pessoa humilde ou como um esperto, não é? E aí, vocês responderam? Qual a resposta de vocês? Qual? Acho que eu estou ouvindo a resposta daqui. É isso mesmo. É desse jeito que o autor está apresentando o personagem, como uma pessoa humilde. Então, é isso aí. O personagem é uma pessoa humilde, ele não é um espertalhão, ele é humilde. E vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre contos. Então, nós vamos ver alguns tipos de contos. Então, a gente tem o conto popular, nós temos o conto de fadas e nós temos o conto etiológico. Então, hoje a gente vai concentrar no conto etiológico, esse terceiro conto aí que está aparecendo para vocês. Então, o conto popular, vamos lá. Conto popular tem origem na linguagem oral. São histórias transmitidas de geração em geração com o objetivo de divertir ouvintes e leitores. Muitos contos populares têm animais como personagens que podem realizar ações humanas. Então, por exemplo, a gente tem aí as fábulas. A gente já teve aula sobre as fábulas e nas fábulas os personagens geralmente são animais. E estes animais, eles fazem movimentos, eles têm comportamentos de humanos. Então, a gente vê nas fábulas que os animais, eles falam, eles pensam, né? Eles fazem comidas, né? E exemplo aí, a gente tem uma fábula que eu trouxe para vocês, que foi a do ratinho, o leão e o ratinho. Foi essa fábula que a gente trabalhou, o leão e o ratinho. O conto de fadas é uma narrativa de acontecimento ou situações de vida de um ou mais personagens. O conto de fadas, ele é bem parecido com o último conto que a gente viu. É uma narrativa de alguma situação vivida pelos personagens. E o conto de fadas, ele tem um diferencial. Por quê? Os personagens geralmente são reis, rainhas, príncipes e princesas. Não é? Por exemplo, a princesa e o grão de ervilha, Branca de Neve e os 7 anões, Cinderela e por aí vai. Mas a estrutura é a mesma, tá certo? A estrutura dos contos é a mesma. Ela tem a situação inicial, ela tem o desenvolvimento e ela tem uma conclusão. Então, independente de ser um conto de fadas, um conto ou um conto etiológico, eles apresentam a mesma estrutura. Então, conto etiológico é o conto que a gente vai ler hoje. O conto popular vocês já viram.
O conto de fadas vocês já conhecem. Eu trouxe para vocês hoje um conto diferente, o conto etiológico. E vocês estão aí doidos para saber o que é esse conto etiológico. Então, o conto etiológico é uma narrativa que explica a causa e a origem de alguma característica de um ser vivo. Então, por que será que a Vitória Régia, por exemplo, por que será que ela é daquele jeito? Né? A gente não sabe explicar, não tem uma explicação científica, mas algumas culturas, eles apresentam histórias para explicar as características de algum animal ou de alguma planta. Vamos fazer a leitura de um conto etiológico? Vamos lá, preste atenção, tá? Que a gente vai fazer a leitura. O conto da flauta mágica, o Irapuru. Então, preste atenção. O título do nosso conto é o conto da flauta mágica, o Irapuru. Havia na tribo um jovem que tocava maravilhosamente flauta. Não era bonito e não tinha nada de especial. Apelidaram-no de Catuboré, que na língua dos índios significa flauta mágica. Olha só, ele não era bonito, mas ele tocava flauta maravilhosamente bem. Por causa dos sons melodiosos de sua flauta, era cobiçado pelas meninas da aldeia. No entanto, somente a simpática Mainá conseguiu conquistar seu coração. Marcaram casamento para a primavera. Mas aconteceu uma tragédia. Certo dia, Catuboré saiu para pescar no lago distante da maloca. Escureceu e nada dele chegar. E agora? O que é que vocês acham que vai acontecer com Catubaré e Mainá? Será que eles vão se casar? O que será que vai acontecer? Ele saiu para pescar, não voltou. A data de casamento está marcada para a primavera. Vamos continuar para a gente entender? Mainá procurou durante o dia inteiro com o coração apertado e com maus pressentimentos. No dia seguinte, a tribo inteira procurou o índio por todos os caminhos e finalmente o encontrou. Estava morto ao pé de uma grande árvore. Logo entenderam. Uma serpente venenosa lhe havia picado mortalmente a perna. Todos choraram, de modo especial Mainá. Como estavam distantes da aldeia, resolveram enterrar Catuboré ali mesmo, ao pé da árvore, que assistira à sua morte. Mainá, quando a saudade batia mais forte, chorava aos pés da árvore onde estava enterrado seu amado. A alma de Catuboré, vendo a tristeza da namorada, não conseguia ficar em paz. O que será que ele fez? O que será que Catuboré vai fazer para consolar Mainá? Vamos ver o que é que ele vai fazer? Pediu então ao espírito da mata que o transformasse em um pássaro, mesmo que fosse pequeno e feio. Contanto que fosse cantador, seria capaz de consolar Mainá. E agora, será que ele vai mesmo ser transformado em um pássaro? Será? Será que Catuboré vai ser transformado em um pássaro e vai consolar Mainá? Vamos ver, né? Se isso vai acontecer mesmo. E foi transformado, então, num Irapuru. O Irapuru é parecido com Catuboré. Não possui nada especial, mas canta como ninguém na floresta, num som semelhante ao da flauta. Esse texto é de Leonardo Boff, O Casamento entre o Céu e a Terra. Esse texto ele foi extraído do livro Casamento entre o Céu e a Terra, Rio de Janeiro, Mar de Ideias, 2014. Então, será
depois que vocês escutaram aí esse texto, né, esse conto etiológico, agora vocês já sabem o que é um conto etiológico, tá? Ele explica alguma característica dos animais. É um conto, tá? Então, será que existe realmente alguém que é transformado em um pássaro ou em algum animal? Será que essa história é uma história que eu narrei agora? Ele é um fato real ou será que é fictício? Será que isso aconteceu mesmo? Será que de repente o Irapuru, que é um pássaro, né? Ele era um homem que morreu e pediu para ser transformado em um pássaro? Será que isso é verdade? Ou será que isso é apenas um mito para explicar o porquê que aquele pássaro, o Irapuru, ele tem um canto tão bonito? Porque não existe uma explicação científica para dizer o porquê que o pássaro tem um canto tão bonito. Por ser um pássaro pequeno, não é um pássaro muito bonito, então ele tem um canto muito lindo. E aí, os índios, né, a cultura indígena, né, criou, né, criou essa história para explicar o porquê que o Irapuru tem um canto tão bonito. Olha aí o Irapuru, esse é o pássaro Irapuru. Ó, ele é pequenininho, não é tão bonitão, né? Ele é bem simples, é um pássaro simples. E se a gente for comparar com outros, a gente vai perceber que ele não é tão bonito assim. Já eu vou fazer uma comparação aqui, vou mostrar. Então, ó, curiosidade sobre o Irapuru. O Irapuru é um dos menores pássaros da floresta amazônica e sem qualquer cor que chame a atenção, comparando ao esplendor dos papagaios e dos tucanos, pode ser considerado feio. Olha só, olha aí a diferença. A gente tem aí um papagaio, um tucano, e a gente observando direitinho, a gente pode perceber que diante desses dois pássaros aí que vocês estão observando, ele realmente não tem, né? Não é muito atrativo, né? Diferente do papagaio e do tucano. Mas, em compensação, possui uma voz incomparável. Seu gorjeio acontece já no alvorecer, quando todos os demais passarinhos estão ainda dormindo. Sua voz, bela e triste, penetra longe pela mata fora. Então, o Irapuru, ele tem um canto muito bonito, parecido com a flauta do nosso personagem que ele tocava. Então, como ele morreu e o canto do Irapuru é muito lindo, então essa história, esse conto foi criado para justificar o canto do Irapuru. Mas será que isso é verdade? Não sei não, viu? Não sei se isso é verdade não. Ó, por que o Irapuru gorjeia com tanto sentimento? Né? Por que será? Os índios logo conseguiram, né, os índios tupi encontraram uma explicação. Eles criaram o conto da flauta mágica Irapuru. Então, os índios, eles explicam, ele tem as explicações através dos contos, né? O conto etiológico apresenta uma narrativa fictícia, então é também uma história fictícia e os acontecimentos se desenvolvem e se organizam em uma ordem cronológica, apresentando situação inicial, desenvolvimento e a situação final da narrativa. Então, como eu já tinha falado até na aula anterior também, que o conto ele tem uma estrutura. Tá certo? A parte inicial, o desenvolvimento e a conclusão final. Então, qualquer conto que a gente vai ler, ele vai ter essa estrutura, tá? Seja um conto de fadas, seja um conto popular, que são as fábulas, um conto etiológico como este que a gente acabou de ler, eles vão apresentar sempre essa estrutura inicial, desenvolvimento e a parte final, a conclusão.
Geralmente, esses contos, ele busca responder a pergunta: por que que isto é assim? Com base na crença e na cultura de determinados povos, explica-se a causa de certas características de animais e de plantas. Por exemplo, porque o Irapuru tem um canto mais belo. Então, esse conto ele está servindo para explicar o porquê o Irapuru tem um canto mais belo. E a explicação, ela não tem base científica, tá certo, gente? Não é comprovado cientificamente, tá? Essas explicações, elas não são científicas. São apenas histórias, contos, né? Que os indígenas, que o povo inventam para justificar uma determinada característica. O conto etiológico é uma espécie de mito, tá? Que se prende às características particulares dos seres, plantas e animais. Então, a gente tem ele como se fosse um mito, mas diferente de um mito, ele tem o seguinte, ó. O mito, ele explica a origem de homens e deuses, terra e universo. Então, os mitos são criados para explicar de forma não científica, tá certo? Como surgiram os deuses, como surgiu o universo, a terra. E o conto etiológico é um tipo de mito que explica as características dos seres, algumas características dos seres. Vamos compreender um pouquinho o nosso texto. Quem são as principais personagens? São Catatau e Mainá, Catuboré e Mania ou Catuboré e Mainá. E aí, o que é que vocês acham? Letra A, letra B ou letra C? Vamos lá? 1, 2, 3. Vamos ver qual é a resposta? Catuboré e Mainá. São os dois personagens principais do nosso texto. Segunda pergunta. Qual é o significado do nome Catuboré? No nosso texto tem lá dizendo qual é. Será que vocês lembram? Tem a ver com o nome do título. Ó, letra A flauta mágica. Letra B, a flauta pequena. Ou letra C, a flauta afinada. Qual será a resposta? E aí, quem lembra? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem. Quem falou que é a flauta mágica, acertou. É a flauta mágica. De acordo com a tribo indígena, o significado de Catuboré é flauta mágica. Terceira perguntinha. Qual foi a tragédia que aconteceu com Catuboré? O nosso texto fala que aconteceu alguma coisa quando ele saiu para pescar, para caçar e não voltou, porque aconteceu uma tragédia. Que tragédia foi essa? Letra A. Mainá foi picada por uma cobra? Será? Letra B. Catubaré fugiu. Vamos ver a terceira alternativa. Catubaré foi picado por uma serpente e morreu. E aí, qual é a resposta? Vocês acham que é a letra A, a letra B ou a letra C? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Isso mesmo. A resposta é a letra C. Ele foi picado por uma serpente e morreu. Quarta pergunta. Para que Catuboré quis ser transformado em pássaro? Letra A. Ele quis ser transformado em pássaro para casar com Mainá. Ele quis ser transformado em pássaro para consolar Mainá com seu canto. Ou será que ele quis ser transformado em pássaro para fazer Mainá dormir? E aí, vocês acham que qual alternativa é a correta? Isso mesmo, para consolar Mainá com seu canto. Por isso que ele queria ser um pássaro. E agora a gente vai para a nossa revisão. Vamos ver o que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Então, ó, o que a gente aprendeu? A gente aprendeu tipos de contos e suas características. A gente aprendeu o conto popular. Conto popular
são aqueles contos que servem para quê? Para ensinar alguma coisa ou para divertir, não é verdade? As fábulas é um conto popular e ela serve para divertir ou para ensinar algo. Traz sempre uma lição, traz sempre uma moral. O conto de fadas é um conto de fantasia, tá? É aquele conto que a gente começa a ler e a gente entra no mundo da imaginação, né? E o conto etiológico é aquele conto que serve para explicar a característica de alguns seres, plantas e animais, como foi esse conto que a gente viu, que a gente leu. Geralmente apresentam as mesmas estruturas. Os contos apresentam as mesmas estruturas. São narrativas fictícias com personagens. E os acontecimentos são apresentados em ordem temporal ou cronológica, cujas partes são situação inicial, desenvolvimento e situação final. E eles não apresentam tempo, tá, gente? Assim, é um tempo indeterminado. Não diz qual é o dia, qual o mês, qual o ano, tá? Em um determinado momento, em um determinado tempo, em um certo dia, em uma noite, em uma manhã ou em uma tarde, nunca tem lá determinando horário, tá certo? É tempo indeterminado. E aí eu tenho um desafio para vocês, que eu acho que eu falei sobre essa plantinha aí lá no comecinho, a Vitória Régia. Então, a Vitória Régia é uma planta, tá? Ela é uma planta. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pesquisar qual é a história que os povos indígenas contam sobre as características e a beleza da Vitória Régia. Então, vocês vão pesquisar e na próxima aula a gente vai conferir, tá certo? O que é que os povos indígenas contam? Qual é a lenda, qual é o mito, qual é o conto sobre a beleza e a característica dessa planta da Vitória Régia, tá certo? E por hoje é só. Obrigada a todos e até a próxima aula. Tchau, gente!